Continuando. Certamente, eles podem dizer, e dizem às vezes, coisas boas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso. Porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Deve-se então eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívocas, conservando no ditado somente o que a lógica aprova, o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Mais um rodapé muito importante do Herculano. As comunicações dessa natureza fazem escola em nosso país e na América, inteiramente infestada de doutrinas imaginosas e, portanto, pessoais, formuladas por um espírito através de determinado médium ou por um pretenso profeta que lhe serve de instrumento. Só a falta de estudo desse livro, como se vê, pode justificar essa aberração no meio espírita, onde as instruções aqui dadas deviam ser suficientes para afastar essas mistificações. Vejam vocês a seriedade dessas orientações. Quem está trazendo para nós essas orientações é nada mais, nada menos do que o espírito Erasto. Ele está dizendo assim que o médium que não estuda, que não atende aquelas regras básicas que deve ser ortodoxa, conforme nós vimos no parágrafo anterior, ele está sujeito a receber espíritos hipócritas, e frequentemente isso acontece, que conhece alguns ditados bíblicos, né, algumas falas de Jesus, que treinam aquilo e que vem falando aquilo lá para nos enganar, e como a gente não estuda, fala ali, faz uma abertura com meia dúzia de palavras bonitas, e que realmente está no Evangelho, e a gente se deixa levar, e eles vão nos envolvendo. E aí o Herculano está dizendo, e graças a esse estado de coisas, o meio espírita está infestado de ramificações aí que tem descaracterizado em muito a proposta da doutrina espírita, e muitos são os grupos que estão enviesados por este envolvimento, né? A falta de estudo na mediunidade, permitindo veiculações de mensagens hipócritas e falsas. Mas o Erasto está dizendo aqui que isso aqui, quem tem o risco de ser enganado por esse tipo de espírito, são aqueles espíritas que trabalham sozinhos, que não querem saber de estudar, que estudam sozinhos, não ouvem a opinião dos outros. Ou então até aqueles grupos formados recentemente, que não têm a experiência necessária ainda. Vai cair em muitos enganos, é claro, né? Mas se a gente estiver no meio de pessoas experientes, já embasadas no conhecimento, de um comportamento em que o esforço não se ausenta daquelas vidas, isso dificilmente esses espíritos não são descobertos, porque o Erasto está dizendo que deve se eliminar sem piedade. A gente deve analisar todas as mensagens que vêm aí com viés de ensinamento, analisar, e se tiver uma palavra fora do lugar lá, que a gente rejeite isso. Não deixa isso passar não, porque isso é uma hoje, 2 amanhã, 10 depois, 100 depois, aí nós estamos envolvidos.
E aí isso parte para pior tipo de obsessão, que é a fascinação. E depois só numa próxima encarnação para a gente se ver livre da fascinação. Então é necessário o estudo, é necessária a humildade, é necessária a avaliação de todas as comunicações que vêm com viés de ensinamentos, né, de revelações novas. A gente deve analisar todo esse composto aí, comportamento do médium, o teor da mensagem, tá? Para a gente fazer uma filtragem e não sermos envolvidos por esse tipo de espírito de gralha querendo se disfarçar de pavão.